Hoje eu vou direto ao ponto. O Olaris OS promete reduzir a fricção do deploy e manter tudo local, seguro, sob o seu controle, sem depender da nuvem e facilitando até mesmo a hospedagem do seu próprio ChatGPT. Nesse vídeo eu vou te ensinar como instalar esse sistema do zero, hospedar algumas aplicações e até o seu próprio ChatGPT e acessar ele de qualquer lugar do mundo, desde que você tenha uma conexão com a internet. A ideia é simples: menos terminal, menos gambiarra e mais serviço em produção. O Olaris OS é um sistema operacional de nuvem pessoal com IA e código aberto. Sua proposta é ser um sistema operacional em multicamadas e self-hosted para recuperar os seus dados. A promessa é uma interface simples, com pouca configuração, mas com uma enorme gama de aplicações que podem ser instaladas com um clique através de uma App Store bem completa. E o mais interessante para a galera de tecnologia é que esse sistema é construído com base em uma plataforma de código open source. Isso quer dizer que tudo que possibilita o core do funcionamento desse sistema é open source. Vamos explorar isso, mas basicamente ele roda por cima de Kubernetes, e você pode ou não interagir com ele diretamente, ou escolher o caminho mais fácil de apenas seguir pela interface do usuário. Fora isso, ele também roda uma série de aplicações que vocês estão vendo aí na tela. Tudo isso alimenta o sistema operacional. O ponto alto é que ele pode ser instalado em praticamente qualquer computador e até mesmo um Raspberry Pi. Mas para conseguir tirar todo o proveito desse sistema, o ideal é possuir um hardware bem parrudo, se possível, com uma placa de vídeo dedicada. E para rodar esse sistema, eu escolhi esse mini PC da Allstar, o Mako H255, que é um Ryzen 7 H255 de 8 cores e 16 threads, com 32 GB de memória RAM e 1 TB de storage NVMe. Esse computador é bem potente e tem alguns recursos bem interessantes. De conectividade, ele tem duas portas USB 4.0, duas portas USB 3.2 Gen 2, uma porta USB 3.0 e uma porta USB 2.0. É bastante USB. Saída de vídeo HDMI e DisplayPort, suportando até 4 displays no total, com o uso do USB 4.0 DisplayPort. Duas portas de rede 2.5 gigabit, áudio combo jack e uma porta Oculink. Provavelmente é a primeira vez que eu falo sobre esse tipo de porta aqui no canal. E Oculink quer dizer Optical Copper Link e é uma conexão externa de alta velocidade que dá acesso direto de baixa latência ao barramento PCI Express, podendo ser utilizada para conexão de uma placa de vídeo externa, aumentando muito a potência desse mini PC, que mesmo tendo uma placa de vídeo onboard Radeon 780M, ainda fica devendo para rodar softwares de inteligência artificial, mas nós vamos falar também sobre isso. Uma funcionalidade interessante desse mini PC é o leitor digital, podendo ser utilizado no Windows ou no Linux, mas para o Olaris OS não vamos utilizar essa funcionalidade. E agora, antes de instalar o Olaris OS, precisamos criar um Olaris ID e também o Olaris Pass App. Hoje, no momento da gravação desse vídeo, ainda é mandatório executar esse passo, mas a Olaris está trabalhando em um futuro, provavelmente em março de 2026, transformar esse passo em opcional para usuários que não queiram utilizar dessa funcionalidade. O Olaris ID e o Olaris Pass são responsáveis pela configuração de um proxy reverso para acesso remoto rápido e fácil para usuários que não querem configurar manualmente domínios, certificados, proxy reverso e DNS, fazendo com que tudo isso seja feito de maneira descentralizada. Alguns podem dizer que o Cloudflare faz o mesmo, mas ele ainda é um serviço centralizado. A aplicação do Olaris salva sua chave localmente, e como seu sistema de identificação é descentralizado, eles não conseguem ter acesso aos seus dados, muito menos resetar a sua senha caso você perca, ou seja, o usuário é o responsável pela sua própria segurança. Mas já estamos indo muito a fundo nesse tópico, então vou deixar aqui na descrição do vídeo uma página para quem tiver interesse em saber mais sobre isso. A primeira coisa que precisamos fazer é um download do Olaris Pass em sua App Store. E depois de instalado, basta abrir e criar o seu Olaris ID. Aqui, podemos configurar uma senha que é salva totalmente local. E agora, que já temos o nosso Olaris ID e o Olaris Pass, podemos voltar na página da documentação do Olaris e selecionar Install Olaris. A melhor maneira para se instalar o sistema é através de uma imagem ISO com um sistema operacional Linux. Basta selecionar Linux e Using ISO Image Recommended. Aqui nessa página são listados os pré-requisitos para esse tipo de instalação, que são no mínimo um processador de 4 cores com arquitetura x86-64, 8 GB de memória RAM, 150 GB de espaço em disco SSD, rede cabeada, USB flash drive de 8 GB para gravação da ISO. E opcionalmente uma GPU NVIDIA da arquitetura Turing ou mais nova, que é a partir das GTX Series 16 ou RTX Series 20. Ter uma GPU é necessário para utilizar algumas das aplicações de inteligência artificial. Podemos clicar na opção Click Here para fazer o download da imagem ISO e depois, utilizando o Balena Etcher, podemos gravar essa imagem em um pendrive. Depois, basta colocar o pendrive no computador e selecioná-lo como dispositivo de boot.
Aqui, podemos selecionar Install Olaris to Hard Disk e a instalação é muito simples. Ela vai informar quais os discos estão disponíveis e, no meu caso, o NVMe 0N1, que é um disco de 1 TB. Lembrando que isso vai apagar todo o conteúdo do seu disco, então tenha certeza de que está utilizando o disco correto. Eu vou digitar aqui o endereço do disco, que vai ser /dev/ o nome do disco, no meu caso, /dev/ NVMe 0N1, e aguardar o processo de instalação concluir. Depois disso, vou remover o pendrive e reiniciar o computador. Agora que já temos a instalação do sistema operacional e o nosso Olaris ID, podemos voltar para o aplicativo do Olaris Pass e escanear a rede para procurar pelo computador. E é importante que o Olaris e o celular estejam fazendo parte da mesma rede durante esse processo. Aqui, podemos clicar em Discover Nearby Olaris e já temos aqui o nosso servidor. Podemos então clicar em Install Now. Ao concluir, podemos agora ativar o servidor clicando em Activate Now e selecionar onde utilizaremos o proxy reverso. Como eu estou na Holanda, eu vou selecionar Frankfurt. Se você estiver no Brasil, Virgínia deve ser uma opção melhor. O proxy reverso será responsável por direcionar a requisição para o nosso computador. Quanto mais próximo, melhor. Agora, o Olaris será configurado e no final é informado o endereço para acessar o nosso sistema. O app de celular tem algumas funções interessantes, como transferência e visualização de arquivos, e também o Vault para senhas. Com o endereço em mãos, eu posso acessar o endereço e digitar a senha que eu configurei para o meu Olaris ID. Depois disso, vai ser pedida a confirmação via Two-Factor Authenticator, e isso pode ser validado diretamente no Olaris Pass, clicando em Vault. E esse aqui é o Olaris OS. A primeira coisa que eu vou fazer é customizar o meu desktop, clicando no primeiro ícone do launcher, que é o de Profile. Aqui, podemos configurar uma página bem parecida com a do Linktree, só que hospedada em sua máquina, onde você pode colocar informações como redes sociais, links para o website ou o que mais você quiser. E então, utilizar esse link como um hub de informações para compartilhar com outras pessoas. O segundo ícone é o gerenciador de arquivos, e aqui podemos navegar, fazer o upload de arquivos ou apenas visualizar os arquivos. Esse gerenciador é o core do sistema como um NAS. Inclusive, essa é uma das funções do Olaris, você pode utilizá-lo como um storage para os seus dados. Só não esqueça de ter uma estratégia forte de backup seguindo o modelo 321. O terceiro ícone é o Launcher, e é aqui onde teremos acesso a todas as aplicações e as configurações. Podemos abrir o Control Hub, por exemplo, e teremos acesso a tudo que está rodando atualmente no sistema. Isso aqui é basicamente uma interface para visualizar os componentes que estão sendo executados via Kubernetes, e foi um toque bem legal para facilitar para o usuário. E no final da página, temos acesso também ao terminal, onde podemos interagir com o sistema operacional e até mesmo instalar pacotes como NeoFet ou qualquer outro disponível para Ubuntu, ou até mesmo interagir com Kubernetes por linha de comando. Isso seria o equivalente ao acesso via SSH na máquina. Também existe um app de dashboard que exibe um monitoramento básico de uso de recursos do sistema e também das aplicações. Voltando para o Launcher, podemos também abrir o Market, e essa é a App Store do sistema. Aqui podemos instalar programas com um clique, mas tem um detalhe. Algumas aplicações como a ConfUI e o Steam Headless precisam de uma placa de vídeo dedicada, e como o meu mini PC não tem, uma mensagem de recursos insuficientes de GPU no Olaris Cluster é exibida. E sim, você ouviu direito, Steam Headless. Dá para utilizar esse sistema tanto para Home Lab quanto para jogos remotamente. O Market é bem completo e tem diversas aplicações disponíveis, muitas que já teve até vídeos dedicados aqui no canal, como por exemplo o Image, o Home Assistant, Coder, dentre outros. A biblioteca é muito extensa e dificilmente você não vai encontrar um app por aqui. Eu vou instalar o Olama e o OpenWeb UI para rodar o meu assistente de IA, e eu também vou instalar o Windows para ter uma máquina para acesso remoto. Na instalação do Windows é pedido usuário, senha, versão e tamanho do disco. Também tem aplicações como ScaleDraw, Coder, Mastodon e toda a suíte do ZAR. O Market também é separado por categorias, e aqui fica mais fácil de navegar. Inclusive, tem uma seção só para AI para instalar os modelos para serem executados. Eu abri um terminal para executar o Olama e testar os modelos nesse hardware. Com o DeepSeek R1 de 1.5B, a resposta estava absurdamente rápida, entregando quase 50 tokens por segundo. Eu também rodei o DeepSeek R1 de 8B e o de 14B. No modelo 8B foi gerado quase 20 tokens por segundo. E só para comparar com o modelo de 1.5B, também via OpenWeb UI, ficou em 45 tokens por segundo. O de 14B demorou bastante e ficou com 12 tokens por segundo, mas isso é devido a estar utilizando processador e memória RAM, que não é o mais eficiente para esse uso. O melhor resultado seria mesmo com uma placa de vídeo, aí sim veríamos velocidade de geração de tokens. Eu diria que o modelo de 8B é até aceitável dependendo do seu uso para rodar dessa forma, sem placa de vídeo dedicada. Mas precisamos lembrar que essa máquina que eu estou utilizando, apesar de ser muito poderosa, tem uma GPU integrada, o que não favorece a execução dos programas de IA. Fora o agente de IA, eu também testei o ScaleDraw, que é a minha plataforma preferida de quadro branco,
que eu uso literalmente todos os dias no trabalho para explicar arquitetura ou até mesmo para desenhar soluções. E é claro que, como uma nuvem pessoal, também dá para utilizar ele como uma suíte Office completa com OnlyOffice. Tudo fica extremamente funcional. Ou até mesmo como estação de desenvolvimento, utilizando o Coder, que inclusive tem vídeo aqui no canal. O playback de mídia direto pelo gerenciador de arquivos é muito bom e responsivo. E para quem pode estar se perguntando sobre a segurança do acesso ao sistema, também tem uma opção nas configurações, que é a Set Network Access Policy, e aqui podemos modificar para nível mundial, público, protegido ou privado. Essa opção define como os usuários irão chegar no sistema, e podemos selecionar público para que o serviço esteja disponível para qualquer um na internet, protegido, que faz com que os serviços sejam públicos, porém precisem de login para acesso, ou privado, para não expor nenhum serviço na internet e deixar acessível apenas por VPN. Também podemos configurar o login remoto com Two-Factor, que vai pedir a senha, e o 2FA, ou One-Factor, que possibilita o login apenas com a senha. O Olaris OS também mantém um histórico dos dispositivos que fizeram login nele. Em Appearance, dá para mudar o tema e também o wallpaper. Em Application, podemos desativar os serviços. E em Integration, podemos configurar contas como Dropbox, Google Drive ou AWS S3 para sincronizar os arquivos. Lembra que eu instalei o app do Windows? Isso aqui é extremamente útil para mim, que eu não tenho um dispositivo com Windows instalado, mas vez ou outra eu preciso testar alguma aplicação. E o mais interessante é que ele roda o Windows em containers. Eu posso clicar em Open ou abrir diretamente no Launcher. E podemos utilizar o Windows diretamente pelo browser, só que a experiência é muito ruim. Eu não sei dizer o motivo, mas existe uma solução. Podemos utilizar o Windows App, que é o novo cliente de RDP, ou Remote Desktop Protocol, e acessar esse Windows via Remote Desktop. E aqui, a experiência é completamente diferente, tudo funciona muito fluido, nem parece que essa é uma máquina remota. Eu consigo até assistir vídeos no YouTube sem nenhum tipo de problema. E como eu sempre recebo perguntas sobre o desempenho dessas máquinas, aqui vão os resultados do All-Star no Geekbench. Ele ficou acima de quase todos os computadores mais potentes que eu testei em single core, perdendo apenas para o Beelink EQI 13 Pro, mas ganhando muito em multicore. Em multicore, ele perdeu apenas para o Mac Studio 2023 com um processador M2 Max. E é incrível ver como essa nova geração de processadores está evoluindo e se tornando cada vez mais poderosa, ganhando inclusive do meu PC Gamer, que era um Ryzen 9 3900X de 12 cores e 24 threads. E com relação ao consumo de energia, a máquina ficou variando entre 18 e 30 watts em idle, com o Olaris OS rodando e 91 watts em pico rodando os LLMs. O Olaris OS é um sistema muito promissor, entrega tudo o que promete e com certeza pode ser uma alternativa perfeita para rodar workloads com IA e muito mais na sua casa. Infelizmente, eu não consegui testar ainda os fluxos mais complexos de IA ou game remoto com Steam Headless por falta de uma GPU dedicada, mas o All-Star Mako H255 possui a Colink e no futuro eu pretendo comprar uma docking e uma GPU para fazer esse teste mais avançado. E para aqueles que querem alguma máquina já pronta para uso, a Olaris tem o projeto Olaris One, que está atualmente no Kickstarter, e essa máquina promete muito. O projeto do Kickstarter termina dia 23 de janeiro e já levantou mais de 1,5 milhão de euros. Pelo valor que ele está sendo vendido, está valendo muito a pena, mesmo não sendo um dispositivo barato. E mesmo após o fim da campanha, ele ainda vai continuar sendo vendido, mas a oferta do Kickstarter vai ser sempre a mais barata. Vale lembrar que o Kickstarter é uma plataforma de crowdfunding e como todo projeto desse tipo, existem riscos envolvidos. Quem sabe em um futuro próximo eu não consigo trazer essa máquina para vocês. Para isso, basta se inscrever no canal e acompanhar os próximos capítulos. Deixe aqui também nos comentários o que faltou para testar nesse sistema operacional ou qualquer dúvida que você tenha. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado a vídeos e a um canal exclusivo para membros no Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!